Olá! Hoje a gente vai mergulhar num movimento que, olha, virou o mundo da arte de cabeça para baixo, a pop art. E tudo isso começa com uma pergunta que parece muito simples. Vamos pensar um pouco? Quando alguém fala a palavra arte, o que geralmente vem à mente? Para muita gente, é algo grandioso, né? Talvez uma coisa antiga que fica lá, intocável, num museu. A resposta mais tradicional seria algo assim: uma pintura clássica, com uma técnica impecável, mostrando um tema nobre e importante. Durante os séculos, a definição de arte foi basicamente essa. E ponto final. Ou seria isto: uma simples lata de sopa, daquelas que a gente encontra em qualquer supermercado. A grande ousadia da pop art foi chegar e responder: sim, isso também é arte. E essa provocação, ela mudou tudo. Mas claro, essa revolução não apareceu do nada. Ela foi uma resposta bem direta a um mundo que estava mudando numa velocidade incrível, um mundo movido pelo consumo em massa e pelas novas mídias. Em essência, o que a pop art fez foi olhar para a cultura popular, os anúncios, os gibis, os produtos na prateleira e colocar tudo isso no centro do palco. Os artistas não queriam mais aquela arte distante da vida real. Eles queriam que a arte fosse tão acessível quanto uma revista na banca de jornal. O movimento começou a dar as caras lá nos anos 50 no Reino Unido, mas explodiu mesmo foi nos Estados Unidos durante os anos 60. Era o momento perfeito, sabe? Logo depois da guerra, com a produção em massa e a publicidade a todo vapor, definindo um novo jeito de viver. Então, quais eram os ingredientes dessa receita? Bom, a base era celebrar, muitas vezes com bastante ironia, a cultura de massa. A isso se adicionava o uso de técnicas industriais, como a serigrafia, o que levantava uma questão fundamental: se algo pode ser reproduzido infinitamente, ainda é único. E o toque final era usar imagens que todo mundo reconhecia, criando uma conexão instantânea. E é simplesmente impossível falar de pop art sem falar do seu maior ícone. Andy Warhol não foi só um artista. Ele se transformou numa marca, num produto da cultura pop que ele mesmo ajudou a criar. A filosofia do Warhol era radicalmente simples, como a gente vê nessa citação. Ele transformou as latas de sopa Campbell's em ícones porque, literalmente, era o que ele comia no almoço. Ele provou que a arte não precisa de temas nobres, ela pode nascer do objeto mais banal do nosso dia a dia. E o processo dele era tão importante quanto a obra final. Ele chamava seu estúdio de The Factory, a fábrica. E não era à toa. Ele usava a serigrafia, uma técnica de impressão industrial, para produzir suas obras em massa, quase como se fossem produtos numa linha de montagem. A própria técnica já era uma declaração. Warhol também era fascinado pela fama. Seus retratos de celebridades como a Marilyn Monroe não eram só homenagens. Eram, na verdade, uma crítica bem afiada sobre como a cultura de massa transforma pessoas em produtos, em imagens planas, consumíveis e descartáveis, repetidas à exaustão até talvez perderem o significado. Bom, se o Warhol transformou produtos em arte, Roy Lichtenstein fez algo igualmente radical. Ele pegou as histórias em quadrinhos, que eram vistas como um entretenimento menor, e elevou ao status de grande arte. A técnica dele era pegar um único quadrinho de uma história, isolar aquele momento e ampliá-lo numa tela gigante. Ao fazer isso, ele forçava quem olhava a ver aquela imagem não mais como uma historinha, mas como uma composição, como uma obra de arte. A sua marca registrada eram os pontos Bendê. Sabe aqueles pontinhos minúsculos usados na impressão barata de jornais e gibis para criar cores e sombras? Lichtenstein reproduzia esses pontos meticulosamente em uma escala gigante nas suas telas. Mas aqui é que está a grande ironia. Essa aparência de algo feito por uma máquina era pura ilusão. Na verdade, era tudo artesanal. Cada um daqueles milhares de pontos era cuidadosamente pintado à mão. Por trás da frieza da máquina estava o toque minucioso do artista. Então, como a gente pode comparar esses dois gigantes? Esse quadro resume bem a coisa. Warhol focava nos produtos e celebridades, usando a serigrafia para perguntar o que acontece quando a arte vira um produto em série. Já o Lichtenstein usava os quadrinhos e os pontos pintados à mão para questionar. Afinal, onde que está a fronteira entre a cultura alta e a baixa? E isso nos leva à pergunta final. Por que a pop art, um movimento lá dos anos 60, ainda é tão relevante hoje em dia? Qual é o seu legado? O impacto é imenso. A pop art democratizou a arte, sabe? Usando uma linguagem visual que todo mundo podia entender.
ela borrou as fronteiras entre arte e comércio de um jeito que nunca mais foi o mesmo. E talvez o mais importante, ao questionar a originalidade, ela preparou o terreno para o nosso mundo digital de memes, GIFs e imagens virais. E isso nos traz a profecia mais famosa de Warhol, uma frase que na época parecia só uma excentricidade, mas que hoje soa assustadoramente familiar. É só olhar para a nossa cultura de influenciadores, de desafios virais, dessa busca constante por visibilidade online. A pergunta fica no ar, né? Os 15 minutos de fama que Warhol previu já não se tornaram a nossa realidade permanente? Aquele futuro que ele imaginou? Pois é, talvez seja exatamente o nosso presente.